precisamos ouvir, Pai. Senhor, que seja direcionado, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas. É o que nós, Pai, pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com uma forte salva de palmas para Jesus. Senhor, meu povo, é com vocês? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Deus maravilhoso, aleluia. Graças a Deus estamos aqui, muito felizes mais uma vez de estar junto com vocês, poder louvar a Deus junto com vocês, é sempre um privilégio muito grande. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. Você que trouxe sua Bíblia, se tiver com o celular, você liga a sua Bíblia ali. Lucas 10. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10. Um dia especial, um dia que nós lembramos da nossa nação, nós lembramos de orar pelo nosso país, que nós possamos aprender no dia de hoje que nós precisamos orar sempre pelo nosso país, amém, pelos nossos governantes e por tudo aquilo que nós esperamos em Deus que Ele faça, né? Porque dependendo do homem está difícil, né, irmãos? Verdade, Deus. Vamos ler Lucas 10, todo mundo achou aí? Amém. Lucas 10 diz assim: Jesus envia 70 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Eu vou adicionar para 70 aí, né, irmãos? Ali, deixa eu ver. 72. Alguns manuscritos trazem 72. Mas tem uns manuscritos, o meu está 72 e alguns trazem 70. Depois a gente resolve isso do bíblico, isso aí, os manuscritos mais antigos. E disse assim: e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Preste atenção, irmãos. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande, que envie mais trabalhadores para a colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros no meio dos lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: a paz seja nesse lugar. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes, e se ali houver, diga-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, que o reino de Deus está próximo. E eu digo, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque os seus milagres foram realizados entre vocês, e fossem Tiro e Sidom há muito tempo, eles teriam se arrependido, e vestido de roupas de saco, e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o inferno. Aquele que dá ouvidos a vocês está dando ouvidos a mim. Aquele que rejeita vocês está me rejeitando. Mas aquele que rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eu dei a vocês autoridade para pisarem nas serpentes e nos escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos malignos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. E naquela hora Jesus, exultando o Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo, muitos profetas
reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Não pode sentar. Eu quis ler esse texto inteiro aqui, quase o capítulo 10 inteiro, para mostrar para vocês uma grande verdade, grandes ensinamentos que Jesus tem para mostrar para nós nessa noite. Nós estamos aqui num dia de reflexão, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós que estamos numa nação, eu conversava hoje à tarde com um amigo meu, e nós falamos que nós desejamos justiça, né? Nós olhamos para uma nação, nós olhamos para um país, nós não conseguimos enxergar a justiça. E a gente começa a ficar indignado, porque a gente quer que as coisas sejam feitas de um jeito, ou a gente sabe como resolver algumas coisas, mas as pessoas não agem assim, e não resolvem o problema, porque parece que o problema é muito maior do que nós imaginamos. Nós estamos vivendo num país que tinha tudo, ou tem tudo, para ser um grande país, um país muito rico, um país muito bom, um país muito abençoado. E quando nós olhamos em nossa volta, não é isso que nós enxergamos. Mas qual será a nossa posição como igreja de Deus, dentro de um país, dentro de pessoas, no meio de pessoas que anseiam por justiça? Qual será a posição da igreja em relação à esperança de uma nação, à esperança de um governo que está sobre o país? A direção de um sistema maligno que hoje rege o Brasil, um sistema diabólico de governo que pretende acabar com toda diversidade, com toda opinião contrária, e com isso com todos os filhos de Deus. Porque nós somos chamados filhos de Deus, nós somos amigos de Jesus. E como nós podemos ser amigos de um sistema que odeia a Jesus? Aonde Jesus é anunciado, em muitos lugares ele é sempre muito amado e sempre muito odiado. E a Bíblia é da mesma forma. A Bíblia é um livro muito amado, mas ao mesmo tempo muito odiado. E onde você fala sobre o nome de Jesus, é sempre essa relação extrema de amor e ódio. E no Brasil hoje não é diferente. A nossa relação em relação ao nome de Jesus que nós carregamos é uma relação de amor e ódio. Um amor tremendo de nós que estamos aqui, adoramos a Ele, e um ódio daqueles que não conhecem. Verdade, Deus. Mas como nós podemos viver em um mundo que odeia o nosso Salvador? Qual será a nossa posição de filhos de Deus em um lugar que as pessoas odeiam o nosso Salvador? Em um país onde nós pregamos uma liberdade religiosa, mas só até um certo ponto, só até você anunciar Jesus num lugar que ele não é bem-vindo, e você já não é mais bem-vindo ali, você já não é mais mal visto ali. Como muitas vezes eu preguei aqui, eu falei que você ser crente 20 anos atrás era algo bom, era algo que mostrava que você era uma pessoa boa, honesta. Quando você vê uma pessoa vindo da igreja com a Bíblia debaixo do braço, passava confiança naquela pessoa ali, ó, ele é gente boa porque ele vai para a igreja. Hoje, no nosso país, a relação já não é mais tão boa assim. Quando falamos de crente, falamos de igreja, a visão do mundo já é outra. A visão do mundo já é uma visão de rejeição. E esse caminho, irmãos, de rejeição da palavra de Deus, do nosso Salvador Senhor Jesus, é o caminho que nós precisamos percorrer até a volta dele. Quando Jesus, o nosso Senhor, ele é perguntado pelos seus discípulos quais seriam os sinais da volta dele, quais seriam os sinais do fim do mundo, e ele fala muitas coisas, ele fala muitas coisas ruins, que seriam os sinais das guerras, dos rumores de guerra. E ele fala uma coisa, que quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé na terra? Será que ele encontrará fé na terra? Ou seja, existe um sinal que a fé pode se esfriar em nosso meio. Que a fé em Cristo Jesus, que era mais alegre, mais feliz, pode se esfriar com o tempo. E o que nós vamos fazer com isso? Lucas 10 ensina que Jesus, ele envia os seus discípulos a uma missão. Eles vão pregar, eles vão mostrar aquilo que eles aprenderam. E Jesus, ele dá uma lição, ele fala, vocês vão ir de 2 em 2. Porque, irmão, não é bom andar sozinho. Quando nós andamos com um do lado, ele nos ajuda. Se a gente cair, ele levanta. Se a gente desanimar, ele anima. Se um fracassar, o outro está ali do lado para empurrar, para ajudar. Se alguém tramar contra um, o outro está olhando para ver os olhos maus de quem está do lado. Então nós precisamos andar de 2 em 2. Nós precisamos caminhar ao lado de alguém. Nós precisamos ter pessoas que caminham do nosso lado no mesmo propósito. E qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito do povo de Deus? O mesmo propósito que Jesus veio. Veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio para isso. Para salvar, para buscar, para resgatar aquilo que se havia perdido. Para buscar aqueles que pecaram, que caíram. E veio mostrar para eles a luz que é estar em Jesus Cristo. E Jesus, ele fala que ele vai enviar
enviaram. E ele envia de 2 em 2 e ele já começa. Porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, em algumas versões aí. Porque a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, irmãos, a obra do Senhor Jesus, ela precisa de trabalhadores. Ela precisa de pessoas que sejam dispostas a carregar o nome do Senhor Jesus, a mostrar o nome do Senhor Jesus para as pessoas, a apresentar Jesus para as pessoas. Nós precisamos estar prontos para apresentar, para carregar o nome do Senhor Jesus. Lá no Antigo Testamento, quando ele escreve os 10 mandamentos, todo mundo conhece, né? Os 10 mandamentos lá, ele fala assim que você não pode usar o nome de Deus em vão. Já leu esse texto? Aquela palavra, irmão, lá hebraica antiga lá, não é, na verdade, não é usar o nome, mas é carregar o nome. Nós não devemos carregar o nome de Deus em vão. Porque onde nós andamos, irmão, nós carregamos uma mensagem do Deus que nós servimos. E onde nós andamos, onde nós passamos, nós carregamos a mensagem de Jesus Cristo, e nós somos um livro aberto. E o texto fala: não carregueis o nome de Deus em vão, não carregueis essa mensagem em vão, não envergonheis a mensagem do Evangelho, mas seja a voz de Deus aonde você passar. E Jesus, ele via essas pessoas, ele fala: os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Pai, ao Senhor da colheita, que envie mais trabalhadores. Eu falei, está ensinando a gente a orar, irmãos. Quando você for orar, nós precisamos orar para que Ele envie mais pessoas, para que Ele envie mais trabalhadores. E falando aqui nós, meia igreja, o povo de Deus que está aqui, os trabalhadores que estão aqui, será que nós estamos prontos para trabalhar? Será que já é para nós estar trabalhando no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Se nós não estamos trabalhando, o que falta para a gente trabalhar? O que falta? E essa oração nossa hoje é que Deus não apenas envie os trabalhadores, mas que desperte os trabalhadores que já estão aqui. Aleluia. Que desperte os trabalhadores que adormeceram. Que desperte, que muita gente caminha sozinho, mas nós precisamos de um outro para levantar e continuar caminhando, continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui nas palavras desse texto que o mais importante de tudo, o mais importante é fazer a obra do Senhor Jesus com a certeza da nossa salvação. Eu coloquei até um título aqui, eu não consegui fazer isso, mas eu coloquei o nosso nome escrito nos céus. Nós sabemos que existe um livro, e a palavra de Deus fala que esse livro foi escrito desde a fundação do mundo. E esse livro, o livro da vida, lá só está escrito o nome daqueles que venceram, o nome daqueles que suportaram, o nome daqueles que herdarão a terra. Quem tem o nome escrito no livro da vida que levanta a mão? Que essa certeza, irmão, da salvação esteja conosco. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, se eu não te convencer, que o Espírito Santo convença, porque Ele faz esse trabalho. Que ao terminar essa mensagem aqui, a certeza da salvação, a certeza que o seu nome está escrito, seja inundada dentro de você. Você caminhe como uma pessoa salva, uma pessoa que encontrou a salvação, uma pessoa que deseja ardentemente falar de Jesus porque Ele nos resgatou. E quando nós adoramos, quando nós cantamos a Deus, quando nós escrevemos músicas a Deus, quando nós escrevemos livros a Deus, é porque nós entendemos que Ele nos amou primeiro. É porque nós entendemos que Ele é mais do que um sistema. Porque o cristianismo, a mensagem, nós não somos salvos por um sistema, nós somos salvos por uma pessoa chamada Jesus Cristo. E esse Jesus é apresentado como Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Mas Filipenses diz que Ele se esvazia e toma a forma de servo, somente para morrer na cruz por amor a nós. E quando Ele morre na cruz, a sua última palavra em vida é: está pago, a dívida está paga. Então toda a dívida do pecado, toda a maldade que nós carregamos, e se você acha que não tem maldade, é só você olhar para dentro de você mesmo e entender quanto a gente maquina o mal, e quanto nós somos maus porque nós não conseguimos fazer o bem por nós mesmos. Nós não conseguimos, toda vez que nós tentamos, nós acabamos caindo. E é porque você não consegue, não é digno, que Jesus se esvaziou e morreu por você. E depois que Ele morre por você, Ele faz um único pedido. E Ele fala: agora vocês sejam santos porque eu sou santo. Não tem um outro motivo especial. Você não precisa ser santo para você ser aceito em algum lugar. Você não precisa ser santo porque o seu líder mandou você vestir tal tipo de roupa. Você não precisa ser santo porque alguém falou que essa música que você escuta não é legal. Jesus fala que você precisa ser santo porque Ele é santo. Ele é o padrão de santidade. Ele é o padrão de pureza. Ele é o padrão de leveza, de tudo que é limpo, de tudo que é puro. Ele é o padrão. Quando
nós olhamos para o padrão de santidade, qual que é o padrão de santidade? Uma pessoa que não peca, uma pessoa que peca o mínimo possível. Quanto menos essa pessoa pecar, mais essa pessoa é santa. Mas quando nós falamos de pecado, nós falamos de uma lei, porque só é pecado se tiver uma lei. Só é pecado matar alguém se tiver uma lei que fala que se você matar alguém você vai preso. Mas antes de existir uma lei escrita, ele era antes. Antes da lei acontecer, ele já era santo. Antes de ter uma lei, ele já era o Senhor sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Antes que houvesse luz, ele já estava lá. Eita glória. Ele é antes de todas as coisas. E esse que é antes de todas as coisas, ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o motivo. Porque ele é santo. E ele é o padrão de santidade. E quando nós olhamos, falamos disso, a nossa cabeça humana, nós queremos se comparar. Ah, mas eu sou santo, mas eu estou aqui no mundo aqui, mas o pastor lá daquela igreja falando de tal, ele faz coisas que eu não faço. Ou seja, eu sou melhor que ele. Ah, fulano tem pecado que eu não tenho. Mas o padrão de comparação não é nem eu, nem o nem. O padrão de comparação é o Senhor Jesus. Ele é o padrão de santidade. E quando nós elevamos esse padrão de santidade, irmãos, qualquer pecado, qualquer desvio para um Deus que é completamente santo, para ele é uma agressão imensa. Para um Deus que é completamente santo, qualquer curva de pecado para ele isso é um ataque muito grande, porque ele não tem treva nenhuma. E é por isso que ninguém escapa, irmãos, ninguém escapa da peneira do juízo de Deus, em que ninguém é digno. E todos nós pecamos. Só que se todos nós pecamos, como é que nós seremos salvos? Se esse mesmo Deus que é santo fez uma lei que ninguém conseguia cumprir, foi exatamente por isso que ele morreu no nosso lugar. E se você nunca ouviu falar sobre isso, se chama plano de salvação. Ou como nós cantamos aqui, o plano perfeito de Deus. Você não precisa saber muita coisa, irmão. Você não precisa ser teólogo. Mas para você falar de Jesus para alguém, você precisa saber o plano de salvação. E Jesus, apresentando esse plano de salvação para os seus discípulos, ele os envia de 2 em 2. E ele começa a ensinar, ele fala: vocês vão passar por casas. E quando vocês entrarem numa casa, entrarem numa cidade, a primeira coisa que você vai fazer é: a paz seja nesse lugar. Aqui tem uma grande lição para nós, irmãos. Quando nós chegarmos no lugar, quando nós chegarmos numa casa, a nossa primeira ação é: que a paz seja nesse lugar. Que a paz do Senhor Jesus seja nesse lugar. Ah, Vinícius, mas esse lugar não tem paz. Como é que eu vou dar paz para um lugar que não tem paz? Jesus fala, ele responde: se lá não tem paz, a paz volta para você. Se lá não tem paz, a paz volta para você. Mas a sua atitude de chegar em qualquer lugar para anunciar Jesus é: que a paz seja nesse lugar. Quando nós falamos a paz do Senhor para o nosso irmão, gente, é mais forte do que a gente imagina. A gente trata como uma coisa comum, mas a paz que nós entregamos ao nosso irmão é a paz que o mundo não pode receber. É assim mesmo, Deus. Jesus fala que essa paz ela é exclusiva do povo de Deus, porque o mundo não pode entender, porque ela é maior do que o entendimento. Porque é uma paz que é entregue apenas para aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor ele fala: entre no lugar, deixe a sua paz, e se ali você for bem recebido, coma aquilo que lhe oferecer. Quem tem problema com a alimentação aqui é difícil, né? Coma aquilo que oferecerem. Quer dizer que se você for para qualquer lugar, alguém te oferecer alguma coisa, você precisa participar daquela comida. Você precisa fazer parte daquele banquete, porque eles estão te recebendo com uma honra. E Jesus ele nos instrui a comermos com aquelas pessoas. Mas Jesus também nos instrui, se nós formos mal recebidos em algum lugar, que nós batemos os pés, da poeira dos nossos pés, em testemunho contra aquelas pessoas. E aqui, irmãos, eu quero trazer um peso maior à nossa mensagem. Eu quero trazer um peso maior à mensagem que eu estou entregando para vocês essa noite. Quando nós falamos de Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é maldito pelo Espírito de Deus. Jesus fala que isso é impossível. Então, se você entrega a mensagem do Evangelho e você confessa que Jesus é Senhor em algum lugar, você é boca de Deus. Mesmo que você não imagine, mesmo que você esteja no pior dia da sua vida, mesmo que você acordou mal, mesmo que você não queria estar lá, mesmo que você nem queria estar naquele lugar, se você anunciou a mensagem de Deus, você foi usado pelo Senhor Jesus.
Você foi usado pelo Senhor Jesus. E agora vamos falar de quem recebe. A palavra de Deus diz que quem recebe essa pessoa, quem recebe essa mensagem, quem aceita essa mensagem, não está aceitando o mensageiro. Não está me aceitando, mas você está aceitando o dono da mensagem. E o que é mais sério é que se você rejeita essa mensagem, você não está me rejeitando. Você está rejeitando aquele que me enviou. Você está rejeitando o Senhor de todas as coisas. Então você pode falar para mim, Vini, mas eu creio em Deus. Mas eu não quero ouvir esses créditos na minha casa não. Eu não quero ouvir essa mensagem, não quero saber de nada. Eu quero viver a minha vida. Não é a mim que você está rejeitando. Jesus, ele traz o peso e ele fala que você está rejeitando a Ele. Você está rejeitando ao Senhor Jesus. E com isso, rejeitando também ao Pai. E com isso, fechando as portas da salvação. Então a gente trata, mas é uma coisa muito séria, irmãos. Quando nós falamos do Senhor Jesus, existe poder de Deus ali. Quando nós falamos do Senhor Jesus, por mais que nós não conseguimos enxergar, por mais que seja uma conversa normal na hora do almoço, você sentar com o seu amigo, tem poder de Deus agindo ali. Tem poder de Deus, tem mensagem, tem Espírito Santo convencendo do pecado. Se hoje você entrou aqui, você nem veio com expectativa nenhuma, não sabia o que ia escutar, mas conforme eu estou trazendo essa mensagem, estou começando a entender, entendendo que você não é tão bom quanto você imaginava, entendendo um pouquinho mais da mensagem de Jesus. Esse agir é do Espírito Santo. Aleluia. Porque a Bíblia fala que é impossível nós entendermos, porque é Ele que convence o pecador da justiça. Verdade, Senhor. Então quando nós abrimos os nossos olhos e nós compreendemos, essa é uma obra santa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aqui eu quero trazer a vocês, e Jesus ele fala que as pessoas que rejeitam a mensagem aqui ele dá dois exemplos. O primeiro exemplo, vou usar esse que é mais fácil, que é Sodoma e Gomorra, todo mundo conhece, né? Amém. Sodoma e Gomorra tinha tanto pecado, irmãos, que Deus simplesmente decidiu destruir a cidade. Tinha tanto pecado, tanta maldade, que Deus olhou e falou, não tem mais jeito, vamos destruir a cidade, desce fogo na cidade, queima tudo, vamos buscar os escolhidos que estão lá, vamos buscar os eleitos, vamos salvar, e essa cidade não tem mais jeito, vamos destruir. E aí ele fala que aqui, a cidade de Jesus, a cidade de Cafarnaum, onde Jesus nasceu, onde Jesus caminhou no seu ministério, eles viram com os próprios olhos as obras de Deus. Eles viram pão ser multiplicado, eles viram demônios sendo expulsos, eles viram pessoas sendo curadas. E quando Jesus expulsa demônios, os fariseus olham para ele e falam, você expulsa demônios por Beelzebul, o chefe dos demônios. Olha a audácia desses caras. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele expulsa um demônio e eles falam, você expulsa demônios por espírito de Beelzebul. E Jesus ele fala, um reino dividido não pode existir. Não tem como um demônio ser expulso por outro demônio. Ou seja, irmãos, eles sabiam que aquela obra que aconteceu era uma obra de Deus, mas por conta do orgulho e maldade deles e pela religião deles, eles escolhem transferir a obra de Deus a um demônio e dizer que aquilo é uma obra maligna. E Jesus nos ensina que esse é um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você atribuir uma obra de Deus, que você sabe que é de Deus, ao demônio. Esse é um dos poucos pecados, talvez o único, tem outro lá, mas o único pecado que não tem jeito, não tem perdão. Se você se encontrar, você escolhe, irmãos, você vê uma obra de Deus e você escolhe atribuir essa obra ao demônio. Isso é um pecado que não tem perdão. E Jesus Cristo, esse, pregou ali em Cafarnaum e todo mundo viu. Eles viram a obra de Deus com os seus próprios olhos. Eles viram aquele demônio sendo expulso. Eles viram aqueles pães sendo multiplicados. E eles falam, e mesmo assim, eu rejeito ao Senhor. Mesmo assim, eu não quero a salvação do Senhor Jesus. Mesmo assim, solta Barrabás e crucifica Jesus. E ele fala, naquele dia do grande juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, que presenciaram todas as obras de Deus, e mesmo assim rejeitaram. Então, irmãos, não é uma boa opção. Você vê tudo o que está acontecendo aqui, você vê a obra de Deus, você vê enfermos sendo curados, como eu já vi, você vê demônios sendo expulsos, como eu já vi, e mesmo assim você olhar para Jesus e dizer, eu não quero seguir ao Senhor. Jesus fala que é muito perigoso, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade que foi destruída, irmãos, de tanta maldade que tinha.
existia lá. E a balança vai pesar mais ainda para nós que olhamos o poder de Deus e mesmo assim escolhemos negar. A quem muito é dado, irmãos, muito é cobrado. Quanto maior o nosso nível de revelação, maior é a nossa cobrança. E é por isso que hoje nós precisamos se arrepender do nosso pecado. Nós cantamos, nós recitamos o texto de 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Mas nós queremos só o final. Então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas o problema é que a gente não passou do começo. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos se arrepender como nação. Nós precisamos se arrepender como povo de Deus. E principalmente como igreja de Deus. Como a igreja brasileira. Como nós temos se comportado como a igreja brasileira. Qual a diferença que nós estamos passando? Ou será que nós estamos muito preocupados com o nosso culto? Com as nossas liturgias? Que nós não estamos mostrando Jesus para as pessoas? Nós não somos respeitados nos nossos empregos como cristãos? O que será que nós estamos passando? Nós precisamos se arrepender, irmãos, para depois nós olharmos e Ele vir com a sua presença, com o seu poder, para Ele restaurar a nossa terra, irmãos. Quando nós olhamos para a nossa nação, nós não vemos perspectiva. Pelo contrário, nós vemos um país quebrando a cada dia, e um governo, um sistema diabólico que odeia a igreja de Deus, e que traça planos, irmãos, para que a nossa liberdade seja comprometida, para que nós não possamos fazer o que nós fazemos aqui hoje. Mas, irmãos, enquanto nós podemos, o que nós vamos fazer? Enquanto nós podemos abrir a porta da igreja e adorar a Ele, que é o Senhor, por que nós ficamos sentados? Por que nós ficamos quietos, não conseguimos levantar a mão e dizer que Ele é santo? Aleluia. Mas no dia que a porta se fechar, irmãos, aí esse mesmo Deus nós pedimos para Ele: Senhor, por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor permitiu. Mas nós, com nossas atitudes, nós não glorificamos a Ele. Nós não glorificamos a Ele no nosso dia a dia. Nós não anunciamos a Ele no nosso dia a dia. Nós não adoramos a Ele com a nossa vida no nosso dia a dia. Aquele que dá ouvidos a vocês está dando ouvidos a mim, versículo 16. Aqueles que o rejeitam está me rejeitando, mas aquele que rejeita está rejeitando aquele que me enviou. E os 72 voltaram e se alegraram e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Irmãos, existe aqui uma lição muito grande para nós. Quando nós anunciamos a obra de Deus, quando nós vivemos a obra de Deus, quando nós falamos de Jesus, quando nós adoramos a Deus como instrumento num lugar público, existe algo dentro do nosso coração que deseja ser visto, deseja ser aplaudido. Existe algo dentro de nós que faz nós queremos ser elevados. Algum orgulho dentro do ser humano. O ser humano gosta do elogio. O ser humano, todos nós temos algo que o elogio deixa de se bem. E Jesus, dando uma grande lição, Ele fala para eles: os demônios se submetem a vocês, mas não se alegrem por isso. Eu vi Satanás cair do céu. Satanás caiu do céu por causa do orgulho. Satanás caiu do céu porque ele queria uma posição maior, ele queria ser mais exaltado, ele queria ser mais glorificado. E quando nós vemos, irmãos, homens e mulheres de Deus, que no começo da caminhada, irmãos, esses homens eram homens de Deus, piedosos, faziam a obra do Senhor, e quanto mais as pessoas eram usadas, o orgulho enche o coração do homem, e esse homem acaba se corrompendo, esse homem acaba se desviando no meio do caminho, irmãos. O orgulho, o desejo. Ou você acha que o Edir Macedo foi assim desde o começo, irmãos? Valdomiro, Santiago, essa galera, não foi assim desde o começo. Só você assistir o filme, é só você ver a piedade daquele homem no começo. Mas o orgulho do ser humano é perigoso, irmãos. O orgulho, os aplausos são perigosos. Não tem nada mais perigoso para um pregador, irmãos, que o momento dos parabéns depois da palavra. Não tem nada mais perigoso, porque esse orgulho alcança nosso coração. E Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu por causa disso. Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no céu. Essa tem que ser a nossa alegria, irmãos. Essa é a alegria que os demônios não podem ter.
Essa é a alegria que o demônio pode falar o que for para você, mas ele está condenado ao inferno. Essa alegria ele nunca vai ter. Mas nós, salvos, nós temos a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, de ter o nosso nome escrito nos céus, e nós sermos reconhecidos como filhos de Deus. Então a nossa alegria não é porque nós somos usados por Deus, porque nós oramos e as pessoas são curadas, porque os demônios são expulsos. Não, é porque nós somos reconhecidos no céu. É porque nós somos reconhecidos no céu por filhos amados de Deus. E é muito simples, irmão. Você não precisa fazer nada. Você precisa fazer apenas o que Romanos 9, 10 ensina. Se com a sua boca você confessar e no seu coração você crer que Jesus é Senhor, você será salvo. Palavras de Jesus, Marcos 16, 15. Quem crer e for batizado será salvo. Acabou, irmão. Jesus falou, está falado. Letras em vermelho na Bíblia, palavras de Jesus. Se Jesus falou, irmãos, está falado. Quem crer e for batizado será salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Mas nós, como salvos, irmãos, nós, como pessoas que confiaram no poder de Deus, nós precisamos anunciar esse Jesus. Nós precisamos cumprir esse mandamento. Esse mandamento não é apenas para mim, não é apenas para Jace, não é apenas para o Ronaldo. A pregação do Evangelho é uma ordem para todos aqueles que creem no Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador. É uma ordem à igreja de Deus. E se nós não anunciamos o Evangelho no nosso trabalho, com os nossos amigos, com as pessoas que sentam ao nosso redor, nós estamos pecando, irmãos. Nós estamos em pecado, nós precisamos de ajuda, nós precisamos se levantar, nós precisamos falar de Jesus. E aí sim, irmãos, ele fala que ele confirma essa mensagem com sinais e maravilhas. Ele confirma a mensagem com sinais, mas primeiro vem a mensagem, irmãos. Primeiro vem a mensagem, primeiro vem o poder de Deus, que Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus. Primeiro vem a mensagem e depois ele vem com os milagres. Mas a gente quer ver a ordem inversa. A gente quer inverter as ordens, a gente quer ver o milagre. Mas nós esquecemos que o que vai sustentar o crente é entender, é que seus olhos sejam abertos. É isso que eu vou ler aqui agora. É que você abra os seus olhos e possa ver as maravilhas da palavra de Deus. Versículo 19: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro dos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Foi sim do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Irmãos, a palavra diz que Jesus escondeu o entendimento da mensagem dos sábios, dos inteligentes. Irmãos, se a palavra de Deus, se o entendimento do Evangelho fosse por alguém que tem uma escolaridade maior, ou um grau de estudo maior, irmãos, todos os cientistas, estudiosos, as pessoas mais ricas de uma alta classe, todo mundo seria evangélico. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que fala que o Senhor escondeu dessas pessoas e revelou aos pequeninos. E é por isso, irmãos, que nós vemos uma igreja, pessoas de uma alta classe, que são ensinadas por pessoas que muitas vezes não sabem nem ler direito. Aleluia. Mas essa pessoa teve os olhos abertos. Aleluia. E ter os olhos abertos ao Senhor, irmãos, é a maior conquista que nós podemos ter. Então, quando nós oramos, Deus abre os nossos olhos. A nossa oração é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Nós precisamos abrir os olhos para que nós possamos ver o poder de Deus. Os discípulos do caminho de Emaús, irmão, Jesus caminhou do lado deles. Eles não perceberam que era o Senhor. Mas ao partir do pão, quando Jesus levanta o pão e parte o pão, eles reconheceram que Ele era. E a Bíblia fala que os olhos foram abertos e eles viram a glória de Deus. Antes de eu terminar, antes de eu começar a orar, eu já quero que você no seu interior comece a pedir que Deus abra os seus olhos, que Deus abra a sua visão. Paulo escreve que quando os judeus leem o Novo Testamento,
você crê em Jesus. E quando você crê em Jesus, os seus olhos são abertos e você passa a ver. E Deus revela a você a verdade da vida da salvação. E é nesse momento que Ele se revela a nós. É nesse momento que Ele se apresenta a nós. E nós enxergamos a maravilha do Evangelho. E nós enxergamos a maravilha, nós enxergamos quão falsos e pecadores nós somos. Nós enxergamos quão sujos nós somos e pequenos que nós somos. E nós falamos: Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Senhor, é nesse momento que nós percebemos. É nesse momento que nós percebemos que nós precisamos ser resgatados. Porque é como se nós estivéssemos num buraco, sem nada, nós sem alcançar o topo, e alguém precisa nos salvar. É como se não tivesse escada. É como se você pulasse num avião sem paraquedas, sem ninguém para te pegar. É nesse momento que você olha e você fala: eu preciso do Senhor. É na hora que você vê o demônio se manifestando na sua frente, você fala: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu não tenho poder para isso. É nesse momento, irmãos, quando você se coloca na posição onde só Ele pode fazer alguma coisa, que Ele se apresenta. E é nesses lugares que nós precisamos estar. Lugares onde a nossa força sai. Lugares onde nós não podemos fazer nada. Lugares onde o poder de Deus é necessário. Lugares onde só Ele pode fazer alguma coisa. Lugares onde só Ele pode fazer alguma coisa, é lá que nós precisamos estar. Porque quando nós nos colocamos, mesmo sem poder fazer nada, mesmo sem poder, nós estamos dando uma resposta aos céus. Nós confiamos em Ti, Senhor. E o medo é uma incredulidade, irmãos. O medo é uma incredulidade. Quem não tem medo aqui? Quem que não tem medo? Mas quando nós suportamos o medo, quando nós passamos a barreira do medo, e nós nos colocamos na posição, é aí que Ele se revela a nós. É aí que nós vemos o poder de Deus, irmãos. E aí nós falamos: Senhor, obrigado pelo seu poder. Mas é aí que Ele fala: não se alegre por isso. Se alegre porque o seu nome está escrito no céu. Se alegre porque Apocalipse 2,17 diz que tem uma pedra branca, e lá Ele vai escrever um novo nome. O seu novo nome vai ser gravado nessa hora. E lá, meus irmãos, lá nunca mais haverá medo. Lá não haverá mais sofrimento. Lá não haverá mais angústia. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós temos uma obra para fazer. E a palavra de Deus fala que nós precisamos orar para que Deus envie trabalhadores. E esse envio, irmãos, é uma oração forte, violenta, o chamado violento, desesperado de quem precisa de ajuda. Envie. A palavra usada aqui, Deus, Senhor, meus irmãos, é equibalo, um envio forte. Que Deus envie trabalhadores, que Deus envie pessoas para a obra missionária. Porque um grande pregador na história, conhecido como o príncipe dos pregadores, ele falou: todo cristão, ou ele é missionário, ou ele é um impostor. Será que nós somos o quê? Missionários ou impostores? Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor Jesus? Ou nós estamos parados, olhando para o tempo, esperando a justiça do homem? Hoje à tarde estava conversando com o primo da Ana Paula, nós falamos: mas é muito injusto. O Brasil é injusto. Os pobres passam necessidade, os ricos têm muita coisa. O Brasil é injusto, o mundo é injusto. E eu tenho uma notícia para você: o planeta é injusto. As pessoas são injustas. Não espere justiça de seres humanos caídos, irmãos. E Jesus também já falou sobre isso. Mateus 5: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão consolados, serão salvos. Fiquem de pé, irmãos. Eu quero orar com vocês. Glória a Deus. Se você deseja mais do Senhor Jesus, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu queria que você viesse aqui na frente. Vamos intensificar essa oração aqui. Você que não conhece a Jesus, você também quer anunciar, quer confessar Jesus hoje nessa noite, pode vir aqui na frente também. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você porque nós acreditamos e nós sabemos que a salvação só vem através da confissão do nome do Senhor Jesus. Se você ouviu essa mensagem, entendeu
entendeu que você precisa mais de Jesus, pode vir aqui na frente. Se você quer mais, vem aqui na frente também. E nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor Jesus aqui. Nós vamos clamar ao Senhor pelo poder dele. Nós vamos clamar ao Senhor pelo agir dele. Pelo agir da graça e do poder do Senhor Jesus. Eu creio que nós vamos sair daqui renovados. Eu creio que nós vamos sair daqui orando pela nossa nação. Eu creio que nós vamos sair daqui acreditando mais em Jesus. Eu creio que nós vamos sair daqui com os olhos abertos, que Ele abra os nossos olhos. Que Ele deixe nós ver a glória dEle. Que Ele deixe a gente olhar e ver a glória do Senhor Jesus. Enquanto nós oramos aqui, que você fique indo em oração. Vá orando, vá pedindo a Ele. Meu pastor, nós vamos orar por cada um de vocês. Tua serva, Senhor Jesus, Pai. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero orar, Senhor Jesus, para que o Senhor renove as forças dela. Senhor Jesus, eu quero orar para que o Senhor renove as forças dela. Que ela caminhe e não se canse, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor abra, Senhor Jesus, a visão dela.